De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Programa Conexão de hoje abordando o tema suicídio, uma ideia inconcebível, que aliás foi tema de um encontro que aconteceu nesse final de semana e que vai ter a sequência, um projeto muito interessante do Hospital Espírita de Marília. A doutora Paula Petersen de Carvalho, que é a coordenadora, vai contar para a gente daqui a pouco como é que foi esse encontro, fantástico, aliás, nesse final de semana, que vai se repetir, ter a sequência, na verdade, nos próximos meses. Mas a gente está abordando um pouco esse tema, copiando aí o título utilizado nesse encontro, nessa primeira edição, para repercutir um pouco esse assunto que tanto nos preocupa, que é a questão do suicídio, o altíssimo índice que a nossa cidade tem, né, no suicídio infanto-juvenil. E se a gente não falar, né, se a gente não entender, não buscar informação sobre isso, a gente vai perder mais e mais crianças, mais e mais famílias ficarão sequeladas, porque essa é a realidade, é uma sequela, um vazio que é muito complicado você tratar depois, né? Porque primeiro que a vida não volta e segundo que as marcas ficam, né? Então a gente precisa conversar sobre isso, por pior que possa parecer, né? É óbvio que a gente não gosta de falar de morte, a gente não gosta de falar de problema, né? Mas eles existem e são necessários realmente esses temas virem à discussão. Então, quero até agradecer a doutora pela iniciativa que ela está tendo aí, e a gente vai até contar um pouco mais daqui a pouco sobre esse projeto lá do Hospital Espírita de Marília, mas agradecer ela por se dispor a vir aqui falar um pouco sobre esse tema, que até a classe médica não gosta muito, me parece, de falar sobre isso, viu, doutor? Me parece que há ainda um certo preconceito, um certo tabu nesse sentido. E o que eu acho realmente muito ruim, eu acho que a gente precisa mesmo falar, né? Eu acho que a gente, até essa questão, por exemplo, as pessoas, um exemplo interessante até para a gente poder entender um pouco essa questão do suicídio, né? Que talvez essa falta de discussão no assunto até facilite, né, essas ações desses jovens, desses adolescentes, porque os pais não vão estar despertados para essa questão, né? Eu acho que precisa desse despertamento. Isso, porque, como a gente havia falado no bloco anterior, qual o risco dos jogos, né? E aí as influências perigosas, né? Quando um adolescente, e é uma fase em que ele ainda está não adaptado, nem à fase adulta e também já não está mais na infância, muitas vezes surge um sentimento de inadequação e ele fica vulnerável a uma baixa autoestima. E o perigo é se ele se sente encorajado a resgatar essa baixa autoestima em desafios. E esses desafios podem vir pela internet, mas também podem vir por grupos que o coloquem em situações de risco, e na falta de crítica e na vontade de encontrar um lugar junto ao grupo, ele fica vulnerável, e é aí que muitas vezes ele nem de fato pensava em se suicidar, mas ele pensava em adquirir um lugar de mais destaque. E esse é o perigo, né? Muito bem observado esse aspecto. Foi pensando, né, em todas essas situações. No sábado passado, na Univem, nós tivemos o nosso primeiro encontro desse ciclo de debates. E foi um ciclo muito interessante, muito proveitoso, onde nos reunimos, né? Foram 2 psiquiatras, mais uma pediatra, mais um educador, e cada um pôde contribuir de uma forma muito adequada, assim, com a sua percepção, tanto dos fatores que estão predispondo, quanto, né, o que é que está faltando na base da educação dessas crianças, a dificuldade, né, que essa criança ela vem enfrentando para poder fortalecer o seu eu e chegar na adolescência de uma forma mais segura e, portanto, menos vulnerável.
né? Então, é um debate que foi muito importante. Eu acho que não houve tempo hábil necessário para que mais educadores pudessem se envolver, mas eu aproveito, né, agradeço também a sua iniciativa de poder me convidar, para que a gente possa divulgar. É extremamente importante esse debate junto à sociedade. Então, eu realmente peço para que educadores, para que os coordenadores dos colégios possam enviar grupos, né, de pessoas ligados ao sistema educacional, para que a gente possa conversar sobre isso tudo, alertando com a visão técnica os sinais que esses adolescentes vão apresentando de sofrimento, para que eles possam ser amparados. Porque o que acontece é que, às vezes, muitas vezes, os professores eles têm que dar conta de um conteúdo programático denso, mas o aluno ele nunca não dá pistas nenhuma. Sempre há sinais. Porque há um prejuízo na concentração, há um prejuízo ou no isolamento social, ou ele tem uma fala de um teor onde ele se sente menos adequado, ou ele fica mais agressivo. Então, são sinais que, quando eu estou atento, muitas vezes uma boa conversa, e mais do que isso, achar com esse adolescente um caminho onde ele se sinta valorizado, onde ele possa ser descoberto e se descobrir nas suas potencialidades. Isso pode motivar muito esse adolescente a ter uma mudança de comportamento e a tentar encontrar um lugar junto à sociedade que não seja dessa forma tão dramática. Doutora, eu não sei se isso é uma realidade, mas eu já ouvi isso e ouço isso com frequência de alguns pais e tal, mas a senhora que está muito ligada diretamente a essas questões, né? O posicionamento dos pais quando são questionados em relação a esse relacionamento com os filhos, essa conversa, até mesmo esse estímulo, e não gerar no filho uma baixa autoestima, pelo contrário, produzir, animá-lo, incentivá-lo e tal. E aí pais que dizem assim, mas na minha época não era desse jeito, meu pai nunca, e eu não fui assim e tal. Isso acaba sendo uma primeira justificativa da maioria dos pais, não é? Eu queria entender assim, esse é um mal realmente só dessa época? Se a gente fizer um comparativo com, sei lá, 40 anos atrás, quando a gente era jovem e tal, quer dizer, mas até pelo advento da internet e tal, isso diminuiu mesmo o relacionamento interpessoal, né, familiar, né, que talvez esse seja o fiel da balança, né? Isso, porque Minha pergunta ficou longa. Não, mas deu para entender, porque até mesmo, você vê, há um tempo atrás, como é que isso tudo acontecia? Os jovens se reuniam enquanto jovens, em natura, né? As pessoas se reuniam. Hoje eu vejo, não raras às vezes, vejo até em casa, tenho filhos pequenos, né? Eles brincam pelo celular. Então, um coloca a câmera de um lado, o outro coloca a câmera do outro, e assim muitas vezes eles passam a tarde brincando. Não tem cheiro, não tem toque, não tem o silêncio que se vivia junto, que faz parte do estar junto. Então, hoje eles estão tecnicamente mais reunidos, muito próximos, porque não tem intervalo, eles podem ficar juntos o dia inteiro, eles estão juntos quando eles estão almoçando com a família, eles estão juntos quando eles vão para o quarto deles dormir, eles estão juntos o tempo inteiro, mas eles não estão juntos, porque muitas vezes o que tem é um conjunto de falas que é dito para algo, e não alguém que eu possa perceber o que eu disse, que impacto isso trouxe no meu amigo, e aí o meu amigo também reage, e eu posso... a interpessoalidade, né? Isso está muito empobrecido. Então, as crianças e os adolescentes, eles estão ficando muito sozinhos, até porque a gente não se sente seguros de deixá-los sair
Mas há um tempo atrás a gente se reunindo mesmo, né? Era para valer, né? Era para valer. A gente vai falar daqui a pouquinho mais aqui no programa Conexão sobre esse assunto com a doutora Paula Petersen daqui a pouquinho. Porque agora... Porque agora eu recebo aqui doutor Marcelo Rodrigues, nosso grande parceiro da Oral Sim. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Marcos, você? Prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Doutor, aumentou muito a procura por implantes dentários, né? Como é que estão esses números? Olha, com certeza isso aumenta a cada ano. Nós temos observado essa busca. Você vê pelas nossas perguntas, né? Dos pacientes verdade. Constantemente fazendo questionamentos para entender cada vez mais como funciona o tratamento. Mas anualmente são instalados aproximadamente 800 mil implantes no país. 800 mil? E qual a participação da Oral Sim nisso? Em média, 200 mil por ano. 200 mil. Doutor, isso capacita e traz assim um know-how fantástico. Com certeza, isso nos possibilita trabalhar diretamente com a indústria do implante. Nós temos cursos diretos na fábrica, temos ali o material de ponta chegando até nós com uma facilidade muito grande, porque nós trabalhamos com essa indústria em parceria. A indústria nacional responde por 90% do tratamento com implantes dentários já no Brasil. Então, ela é que fabrica e dá a condição da gente poder trazer isso para o nosso paciente, de primeira mão, lançamentos, técnicas inovadoras, para que o tratamento ocorra com a maior tranquilidade possível. Que bom que a gente tem a Oral Sim em Marília. Anote aí, 99600-2707. Esse é um canal seu com a Oral Sim Implantes Dentários, onde a Oral Sim responde pelo WhatsApp, doutor Marcelo aqui pelo programa, enfim, 99600-2707. Doutor, muito obrigado, parabéns aí por esses números, hein? Eu que agradeço, são números muito vantajosos, mas um prazer enorme saber que as pessoas contam conosco e estão lá para realizar o tratamento. Até a próxima, doutor. Até a próxima.